A maior celebração do automobilismo e da cultura automotiva do mundo. É dessa forma quase megalomaníaca que o Goodwood Festival of Speed se define. Agora, depois de passar 4 dias inteiros aqui, vendo carros como o Brabham BT46 Fan Car do Niki Lauda também Ferrari 312 T2, Audi Sport 4, S1 E2, aquele com todos aqueles aparatos aerodinâmicos, os carros do Travis Pastrana e do Scott Speed, incluindo aquele Subaru Midnight, Lotus 49, o meu Fórmula 1 favorito, jamais imaginei que fosse ver esse carro pessoalmente, quanto menos acelerando aqui numa pista a poucos metros da gente. McLaren do Ayrton Senna, MP4/4, MP4/5, tantas Ferraris, tantos Red Bulls. Depois dessa lista e de tantos outros carros, fica difícil de não concordar que o Goodwood Festival of Speed é mesmo o maior evento, o mais épico evento de automobilismo e de cultura automotiva do planeta. Muito mais bacana do que viver esse sonho aqui, indo sozinho numa viagem como eu fiz em Nürburgring em 2014, é ter essa experiência compartilhada com 15 entusiastas como você, porque essa daqui é a 3ª edição dessa nossa parceria entre o Flatout e a Special Trip, combinando de um lado toda a experiência, expertise, a curadoria da Special Trip em enogastronomia e cicloturismo e o nosso lado de cultura automotiva. Todos esses roteiros que a gente faz com a Special Trip são escolhidos por mim, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, quais preparadoras, quais circuitos, quais eventos que a gente vai atender, porque o nosso objetivo no Flatout é produzir conteúdos épicos dessas viagens. Uma troca sem dúvida nenhuma fabulosa e que ainda é compartilhada com 15 entusiastas que estão aqui com a gente. Essa é a parte mais legal, especialmente depois de acelerar no Inferno Verde, porque essa viagem aqui começa em Goodwood, 4 dias em Goodwood, depois a gente passar mais 4 dias no Nürburgring Nordschleife. E eu te digo, a coisa mais espetacular é ver aquela mesa enorme, cheia de entusiastas, compartilhando uma carne, uma cerveja, contando as histórias, as sensações de acelerar, ou mesmo depois de ver tantos carros épicos como esse. Se você quiser participar da nossa próxima Special Trip, entre em contato com o Herbert Polizio, que é o sócio da Special Trip, nesse contato de WhatsApp que você está vendo aí na tela, e você vai ser convocado para o próximo evento. Sem dúvida nenhuma vai ser algo tão ou mais especial, porque... E nesse momento eu pauso o vídeo para dar dica para vocês. Goodwood e Nürburgring 2025 já está disponível à venda pelo pessoal da Special Trip e na verdade já tiveram 2 vendas, ou seja, estamos falando de apenas 13 vagas disponíveis, então entre em contato com os caras caso você queira estar com a gente nessa viagem épica, onde eu vou estar novamente produzindo conteúdos épicos. Agora, se você estiver afim de estar com a gente em outubro, para conhecer alguns super carros sensacionais em Modena e também em Nürburgring, fique ligado. Porque em outubro a gente já tem um destino definido, tem 1 ou 2 vagas ainda disponíveis. A gente vai primeiro para a Itália para uma experiência enogastronômica de queijos, aceto balsâmico e vinhos. E lógico a gente vai conhecer o que existe de melhor ali na região da Emília-Romanha, de Modena em termos de cultura automotiva. Museus da Ferrari, Ducati, Pagani, Lamborghini vão ter experiências com supercarros e depois a gente vai, lógico, para o Nürburgring Nordschleife. Agora, em 2025, o que a gente vai aprontar? Será que a gente vai voltar a repetir o GP histórico de Mônaco, conhecendo uma preparadora especializada em Lancia Delta Integrale? Talvez conhecer a preparadora que produz o Chimera, que a gente acabou de conhecer, inspirado no Lancia 037? Talvez a gente vá conhecer algumas outras preparadoras na Alemanha, como a gente fez no ano passado, sempre, lógico, terminando no Nürburgring Nordschleife? Ou será que a gente volta para Goodwood no ano que vem? Bom, aí está literalmente na nossa escolha e lógico, você vai com a gente. Não deixe de entrar em contato com o Herbert nesse contato que você está vendo aí na tela para saber mais. Agora, qual que é a história do Goodwood Festival of Speed? Tem uma história de um nobre, Charles Henry Gordon Lennox, 11º Duque de Richmond ou simplesmente Lord March. Ele assumiu essa propriedade no começo dos anos 90 e teve a ideia de trazer de volta a cultura e a prática do automobilismo para a região aqui de Goodwood. A gente tem aqui a 2,5 km um autódromo histórico, inclusive. Só que na época, lá no começo dos anos 90, ele não tinha as autorizações para realizar uma prova, uma competição com vários carros competindo ao mesmo tempo na pista, né? Então ele teve a ideia de realizar uma prova de subida de montanha, aquele tipo de prova cronometrada que vai um carro por vez dentro da sua propriedade, que é a Goodwood House. É uma área de 14.000 acres, a gente tem aqui 2 campos de golfe, um hipódromo, um aeródromo, claro, o trecho de subida de montanha e mais um hotel com 91 quartos. Na prática,
ele acabou fazendo o maior evento de carros do planeta, pelo menos em termos de riqueza cultural e variação de tipos de carro. E depois de alguns anos ele conseguiu a autorização para realizar corridas e aí nasceu um outro festival que é o Goodwood Revival, que acontece aí sim no Autódromo de Goodwood, a 2,5 km daqui. O Goodwood Festival of Speed consiste basicamente de 3 núcleos. Lógico que a gente tem a prova de subida de montanha, que é a parte mais emocionante. Raramente você vai ter uma oportunidade de ver um Lotus 72, um Lotus 49, um Audi 4 subindo ao corte de giro aqui numa prova que tem 1,89 km de extensão e um pouquinho menos de 100 metros de variação topográfica. A outra parte, o Goodwood Festival Speed, é justamente a reunião desses carros todos clássicos de competição e de rua. Eles estão espalhados em diversas alas aqui e você pode vê-los a centímetros. Você poderia até tocá-los, mas lógico, uma questão de educação aqui, todo mundo respeita muito. Os carros, na maior parte, não estão isolados por cordões e isso é muito bacana. A outra parte é um pouquinho mais corporativa, mas é importante aqui para a organização do evento, que é a parte das empresas, das fabricantes automotivas. Lógico, estando aqui em Goodwood, elas vão trazer os seus lançamentos, mas também vão trazer carros históricos para costurar um pouquinho o passado com o presente. Nesse ano específico, o Goodwood entrou pesado nessa questão da eletrificação, dos carros híbridos, dos carros elétricos. Eles quiseram fazer uma homenagem com isso. Como a gente não concorda muito com essa homenagem, eu diria que a gente dedicou cerca de 1,5% dessa duração de vídeo que você está assistindo aí para esses carros elétricos. Acho que você concordaria comigo. Nesse vídeo vocês não vão ver imagens da prova de subida de montanha, porque a organização de Goodwood exige para si a exclusividade dos direitos de transmissão. Uma exigência um pouquinho antiquada, a gente sabe. A gente sabe também que alguns canais acabam furando essa exigência, mas vamos lá, como a nossa ideia é voltar para lá todo ano, a gente preferiu se focar num lado que, por sinal, muita gente acaba não conhecendo de Goodwood, que são justamente os carros e tudo o que existe, que é o verdadeiro universo, fora a prova de subida de montanha. Esse aqui é o estacionamento de Goodwood, um dos bolsões que a gente tem. E você já é recebido por um V12 Vantage S, ou não, dois na verdade. Ali, um M3 E46 CSL. Na sequência, a gente tem um 720S, um Aston Martin DB7, o carro que criou as fundações, vamos dizer assim, de design que a Aston Martin usa hoje em dia. Esse aqui não conta não, esse aqui não vale. Então a sequência de Lotus Elise. Goodwood é uma festa para quem gosta de carros japoneses de forma geral, para quem gosta de carros britânicos. Olha só aí, por exemplo, um TVR. Na verdade, putz, um Ford GT. Na verdade, se você gosta de carros, de um R34, na verdade a gente está olhando agora um Escort RS Cosworth. Para quem gosta de carro de forma geral, o Goodwood é a perdição. Você já deve ter ouvido essa história 1 milhão de vezes, 1 milhão e uma agora. A Lamborghini nasceu de uma desavença entre Ferruccio Lamborghini e Enzo Ferrari. Ferruccio Lamborghini, um industrial, dentre diversos componentes também fabricava tratores, era cliente Ferrari, tinha 3 Ferraris 250 GT e estava de saco cheio dos problemas com a embreagem dos seus carros. E aí ele resolve ir pessoalmente a Maranello, exigir uma reunião ali na salinha do Enzo Ferrari. E aí, daqui para frente, tem 2 versões bem distintas dessa história. Parece que a ideia do Ferruccio, além de reclamar sobre os problemas, era também trazer uma sugestão de solução, até porque ele viu muita similaridade de componentes, inclusive, entre o sistema de embreagem dos seus tratores e da Ferrari 250 GT. As 2 versões são as seguintes. A primeira diz que Enzo Ferrari recebeu o Ferruccio Lamborghini e com uma certa acidez muito bem destilada, ele ouviu calmamente a reclamação de Ferruccio Lamborghini e aí ele disse algo como: me deixa aqui fabricar os meus carros, você fica aí focado em fabricar tratores. E até dando meio a entender algo como ele deveria aprender a dirigir melhor. A outra versão diz que o Enzo Ferrari sequer recebeu o Ferruccio Lamborghini e deixou ele na antessala esperando ali por 1 ou 2 horas, até a hora que o Ferruccio, de saco cheio, foi embora e deixou um recado ao porteiro dizendo algo como: avise o senhor Ferrari que eu estou indo embora e eu sou Ferruccio Lamborghini. Algo como querendo dar a entender que esse nome ele lembraria por muito tempo depois na história como de fato aconteceu. Seja qual for a versão, uma coisa é verdade. Furioso e motivado em querer fazer um carro melhor do que a própria Ferrari, 4 meses depois, Ferruccio fundou então a fábrica Automobili Lamborghini e aí começou a história que mudou para sempre a história dos supercarros, especialmente na região ali da Bolonha, Maranello, Modena, seja o que for. Seja qual for das 2 versões a verdade, o fato é um só.
Motivado, furioso e querendo fazer um carro melhor do que a própria Ferrari, 4 meses depois, em Santa Agata Bolognese, Ferruccio Lamborghini fundou então a Lamborghini, mudando para sempre a história dos supercarros. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Muito provavelmente a Lamborghini seria uma fabricante de carros exóticos de vida curta, como a espanhola Pegaso, a italiana Bizzarini ou a De Tomaso, não fosse a genialidade de um homem, muitas vezes injustiçado e esquecido pelos entusiastas. O homem que criou as linhas de todos os principais Lamborghini da história, Marcello Gandini. Criou as linhas do Miura, do Countach, do Diablo e de uma série de outros carros muito relevantes para a história do automóvel em si, como a Ferrari 318 GT4, que é a única Ferrari de rua que carrega o emblema da Bertone, que era chefiada justamente pelo Marcello Gandini na época, Lancia Stratos, dentre muitos outros carros como a Alfa Montreal que tem ali atrás. Com quantos anos de idade você acha que o Marcello Gandini criou as linhas do Miura? É uma história meio parecida com o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Os caras do Pink Floyd gravaram com 20 e poucos anos e com 26 anos de idade o Gandini criou as linhas absurdamente sensacionais desse carro. Uma das coisas que eu mais gosto do Miura, além dessa questão de você ter um cockpit extremamente baixo e acompanhado por essas linhas voluptuosas dos paralamas, tanto na dianteira quanto na traseira, é o fato da proporção desse carro seguir algo que dá a entender que o motor é central dianteiro, mas na verdade o motor desse carro é central traseiro e ainda disposto na transversal. Mais do que isso, o conjunto formado pelo bloco, carcaça do câmbio, diferencial, é uma peça única fundida de alumínio e depois usinada individualmente, uma das peças mais complexas que a indústria poderia fazer naquela época. Esse carro tem muitos nomes nobres, também jovens na época. A estrutura desse carro aqui foi feita pelo Gianpaolo Dallara, sim, o Dallara dos carros de corrida, tão conhecido aí no universo do automobilismo. É um carro com estrutura do tipo monocoque. Na verdade, a própria estrutura desse carro era um projeto do Dallara que ainda não tinha uma carroceria. E foi justamente esse projeto que o Dallara apresentou para o Ferruccio Lamborghini, ele adorou a ideia e aí faltava justamente encontrar um designer muito talentoso para criar as linhas desse carro. E aí sim, Marcello Gandini entra na história. Um detalhe interessante aqui no motor desse carro, além da posição transversal, é o fato de que o sistema de admissão fica entre as bancadas dos comandos de válvulas. A gente tem 70 graus de abertura entre as válvulas, o sistema de admissão está ali entre essas bancadas e aí é um V relativamente estreito, de apenas 60 graus. Então por isso que o sistema de admissão desse motor não fica na parte superior, como seria típico, ou mesmo nas laterais. Pode um raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Se o seu nome for Marcello Gandini trabalhando para a Lamborghini, pode apostar que sim. É interessante a gente pensar que esse carro aqui é o sucessor imediato do Miura. Apenas pouquíssimos anos separaram a produção do último Miura desse carro aqui, LP400. E olha só a diferença em termos de design, em termos de conceito, nem parece que é o mesmo designer. Aliás, tem uma história muito interessante, que é justamente essa desavença que existe entre o Giorgetto Giugiaro e o Marcello Gandini. O Giugiaro meio que acusa o Gandini de ter utilizado muitas das linhas do Miura e basicamente dizendo que é um projeto mais de sua autoria do que do Gandini. Enfim, disputas entre designers, envolvendo inclusive a direção da Bertone, que o Gandini acabou assumindo depois que o Giugiaro saiu. Enfim, problema para os italianos ali resolverem. Agora o fato é o seguinte, esse carro aqui está imbuído de todos os elementos de design na década de 70. Frente em cunha extremamente baixa, já uma preocupação aerodinâmica e um detalhe que é muito interessante, essas linhas todas retilíneas que o Gandini criou para esse carro, na verdade, acabou definindo muito do que seriam os próprios supercarros nos anos e décadas seguintes. Na verdade, aqui a gente tem todas as fundações de design da Lamborghini que valem até hoje. E esse carro também consertou uma série de outras características, limitações que o Miura tinha, como por exemplo uma dianteira muito leve. A dinâmica do Miura era interessante, é o projeto Dallara, mas a distribuição de massas na prática acabou não sendo tão bacana. Como que os engenheiros da Lamborghini resolveram toda essa questão? O motor no Countach deixa de ser transversal, como era no Miura, e agora passa a ser longitudinal. A embreagem está aqui ensanduichada com o câmbio que vai para frente. O câmbio está aqui literalmente separando o piloto do passageiro. E aí daqui sai um cardan que vai para trás para transmitir para o diferencial o torque e a potência para as rodas. Esse aqui é uma das primeiras unidades que o pessoal chama popularmente como periscópio, por causa dessa abertura que a gente tem aqui. No carro de produção, como esse aqui, o periscópio na verdade acabou servindo só como elemento para trazer um pouco de iluminação dentro da cabine. Mas no conceito original, o periscópio era um pouquinho maior e era uma câmara para visualização do espelho retrovisor interno. Mas na prática, esse sistema acabou se mostrando nada prático, então os engenheiros da Lamborghini resolveram assumir o periscópio só como um item decorativo. E aí, um raio pode cair 3 vezes no mesmo lugar? Depende do quão fã você é do Diablo, porque
esse é um carro que tem alguns sabores interessantes na sua história, porque aqui a Lamborghini já não estava mais na mão de Ferruccio Lamborghini, a gente já não tem mais Dallara, Stanzano, e mesmo o Gandini criou um conceito que foi feito nos anos 80, antes da aquisição da Lamborghini por parte da Chrysler. O próprio Gandini meio que rejeita a paternidade das linhas do Diablo, porque o Tom Gale da Chrysler assumiu e fez uma série de modificações. O Tom Gale disse que só mexeu uma coisinha aqui e ali, mas italianos sabem como são, né? E aí o Gandini, ele não gosta muito do Diablo, então é um carro que fez parte da infância de muita gente, mas ao mesmo tempo, pelos apaixonados dos Lamborghinis mais clássicos, é um carro que acabou não sendo, vamos dizer assim, um terceiro raio a cair no mesmo lugar. Apesar de tudo isso, é um carro que tem sim todas as fundações dessa nova era da Lamborghini, que é como a gente conhece hoje. Se a gente pegar as linhas do Countach, que foi, vamos dizer assim, o criador do conceito original da Lamborghini atual, era um carro bastante retilíneo. Aqui não, a gente já tem um carro muito mais aerodinâmico, com algumas linhas fluidas, alternadas por alguns recortes. Então, ele representa muito mais do que a gente vê, por exemplo, no Murciélago e em outros carros. Aqui a gente tem um V12 completamente novo, com um sistema de fundição completamente diferente. Muita gente acha que é o mesmo motor porque o ângulo da bancada entre os cilindros é igual e a distância entre os cilindros de 95 mm também é similar. Mas é um motor completamente novo, com 4 comandos também por cabeçote. E é um carro que tem uma proporção muito grande, né? Ele perdeu um pouquinho daquela pegada um pouquinho mais refinada que a gente encontrava no Miura ou no Countach, e agora ele assume uma proporção realmente de um super carro de tamanho GG. Seria mais ou menos como comparar um Mustang Shelby GT 350, que seria um Miura ou um Countach, com um Dodge Charger americano 68, no caso do Diablo. Agora vamos voltar um pouquinho na história. Logo depois do sucesso do Miura, o Gandini estava cheio de moral dentro da Lamborghini. E aí Ferruccio solicitou a ele que criasse um conceito de um 2+2, justamente porque o Ferruccio já estava de olho, inclusive, o que a Ferrari já estava fazendo. Tem alguns conceitos que a Ferrari fez de Gran Turismo que nunca foram produzidos, inclusive. Então ele pediu um 2+2. Primeiro, o Gandini criou um conceito chamado Marzal. E é um carro muito curioso, um carro bem maior do que esse aqui. E ele tinha um motor central traseiro transversal, justamente com o Miura, mas era um 2+2. Você consegue imaginar? A porta, inclusive, era quase toda feita de vidro, um conceito que a gente vê hoje, por exemplo, no McLaren Senna. Mas, para o carro de produção, o Gandini criou algo muito mais viável, que é o Spada. Aí sim, a gente tem um motor V12 na posição claramente dianteira, né, considerando aqui o recuo da linha de centro de roda. E a gente tem um greenhouse aqui, uma área de cabine extremamente iluminada, e considerando que naquela época quase ninguém tinha ou usava ar-condicionado, você pode ter a certeza que essa era uma cabine extremamente quente. Olha só essa área transparente toda aqui em cima e o quanto de ar envidraçado a gente tem. Um detalhe muito bacana de design nesse carro é justamente a traseira, onde a gente tem uma área transparente para ajudar na visibilidade, mas também uma sacadinha de design do Gandini muito bacana. E outra coisa que é muito interessante aqui, a gente tem os dutos NACA, que não eram ainda tão comuns na época para carros de rua, mas a Carroll Shelby já estava começando a usar na fim da década de 60, mas já mostra alguma preocupação com a aerodinâmica que se consolidaria de forma definitiva nas linhas do Countach que a gente viu. Esse aqui é o Lamborghini Urraco e é um tipo de carro que a Lamborghini poderia e deveria ter feito ou pensado com mais carinho, porque esse aqui é um carro que representa um rival direto para a Ferrari 308 GT4. Se você parar para pensar na importância do que é a 308 GT4, aquele carro meio esquisito, que é a única Ferrari de rua com design Bertone, que na verdade era do próprio Gandini, cara, depois disso veio a 308, 328, enfim, 348, 355, 360, 430, 458. Olha a importância que a Ferrari V8 tem hoje no portfólio e por algum motivo Ferruccio Lamborghini fez o Urraco, fez uma evolução posterior, que é o Silhouette, que vocês estão vendo agora na tela, que é um carro que tem um body kit um pouco mais alargado, inclusive antecipa algumas das linhas do que seriam utilizadas no alargamento, no body kit do Lamborghini Countach, mas por algum motivo ficou meio que só no Urraco e no Silhouette, e são carros muito interessantes, muito bonitos, um V8 um pouco mais de 2 litros, dependendo da versão e da evolução, chegando até a quase 3 litros, e é um carro que realmente lembra a 308 GT4, não só no conceito de ser um 2+2 com um V8 transversal aqui na posição central traseira, mas no conceito mesmo de ser um carro, uma espécie de algo entre um GT e um supercarro. E é um carro simplesmente maravilhoso, realmente uma pena que a Lamborghini não só abriu mão de produzir um carro como esse, como nunca mais voltou a pensar em fazer um carro que é de um tipo de plataforma que a Ferrari tão bem utiliza hoje em dia.
O Herbert chegou e dava pra ver que tinha uns 2 caras lá que eram importantes porque eles ficam de olho nesse tipo de carro, né? E ele chegou e pediu se era original, se era uma 250 original. Ele falou, essa GT é original ou é uma réplica, entendeu? Falou que o cara se sentiu meio ofendido, né? Tipo, meu, como assim? É lógico que é original. A gente não vai ter o carro... Mas ele falou, mas assim, sem ninguém cuidando, e se o não pessoal vai ter uma ali fazer- cerquinha aqui, deixar uma Ali é área e o tal. alcance do toque, né? Então os caras falam, olha com os olhos e não com as mãos, né? Porque... Aí ele falou assim, não, vamos torcer que nada aconteça, mas vai ficar aqui. O cara falou isso aí. E essa é a 250 GTO do Nick Mason, batera do Pink Floyd. É o mais valioso do mundo, na frente, assim, quando tu puder... Ele botou até um cup holder lá dentro, pra tu ter ideia. Caraca. Você vê, o cara sai tomando o chazinho dele, né? E aí a ideia de ver os carros aqui em ação, cara, como é que é essa? Cara, o que eu vou falar sobre isso? Pra mim foi surreal. Foi surreal porque a gente tem um contato muito superficial com esse tipo de conteúdo. A gente vê supercarro, eu moro numa cidade que tem muito supercarro, mas as lasanhas que eu sempre quis ver, os carros raros, os carros históricos, não tem nenhum outro lugar do mundo que vai poder ter acesso a isso. Isso que foi pra mim o que me surpreendeu mais. Ver eles acelerando, ver o barulho, o ronco do carro. Você tem a presença do carro passando na sua frente, essa massa sonora. Acho que essa experiência Mais de 10 mil sensorial RPM. aí cara, é surreal, cara. Porque a caixinha do computador da TV, ele nunca vai passar a entonação daquilo ali, não tem como. E tu perde muito do grave também, ali tu consegue sentir a vibração do motor, principalmente agora que nós somos ali na largada mesmo. Nós achamos um cantinho ali, os carros arrancando, queimando o pneu ali, cara, tu sentia vibrar, assim, quase estourou nosso tímpano ali, um carro ali de Le Mans. Cara, foi sensacional, sensacional. Como subarista aí, você chegou a ver o Midnight ou a perua do Pastrana subindo? Midnight, não peguei ainda. Só que, cara, já são 4 dias de programação justo pra tu conseguir ver tudo, porque é muita coisa. É muita coisa, tu não consegue absorver tudo num dia só. O primeiro dia tu parece uma criança numa loja de doce, né? Tu nunca viu tanta coisa diferente. Vai tirando pra tudo quanto é lado. Agora hoje a gente reservou para conseguir ver 2 baterias mais ou menos inteiras. E amanhã a gente quer ver o resto e tentar achar onde que é o rally, porque é tão grande isso aqui que a gente não achou ainda. Na hora que meu filho crescer, então, eu vou trazer ele pra cá, porque ele não vai ter essa experiência. Então, Sim. ouvia, sei lá, Fórmula 1, a McLaren do Senna, sei lá, que a gente viu do Emerson Fittipaldi aí. Para as Fórmula 1 atuais, assim, você consegue ter uma referência na hora, né? Porque sobe cada uma de cada geração, você fala, putz, cara. E a noção de velocidade subindo, pra mim... Até de proporção dos carros, proporção né, cara? dos Como eles eram carros. pequenininhos, né, cara? Os Fórmula 1 da década de 60, os charutinhos. E depois você vai na garagem, lá tá elas paradas ali, uma do lado da outra, alinhadas, assim. E ter acesso tão próximo, assim, de você conseguir Cara, te fala que assim, praticamente tocar ela. um carro de rua com motor de Fórmula 1 é uma fantasia antiga e vem muito de antes do AMG One, ou para quem viveu os anos 90, começo dos anos 2000, desde antes também da Ferrari F50. Na verdade, se a gente for buscar as origens disso, a gente vai chegar lá no 300 SLR de 1955. Só que no meio desse bolo todo tem uma história que é um verdadeiro mito, verdadeiro, e que é absolutamente interessante. A Porsche, na verdade a TAG Porsche, desenvolveu o powertrain, o motor, que atendeu a McLaren, por exemplo, nos anos de 84 e 85, os carros de Niki Lauda e Alain Prost. Um motor que a Porsche desenvolveu usando como mula um Porsche 956, aquele Sport protótipo. Agora, os engenheiros da Porsche ou da McLaren, ou essa turma toda junta, por algum motivo decidiu instalar esse motor em um Porsche 930, o G-Series, como o pessoal chama, que é um carro exatamente como esse aqui. Você consegue imaginar um motor de Fórmula 1 em um carro de rua, ainda mais um Porsche 911? É isso que eles fizeram. Motor de 1,5 litros, turbinado, na época com quase 1000 cavalos, vocês acreditam? Agora, adianta alguns anos aí para frente, algumas décadas, e você chega no dia de hoje. A Lanzante, que é conhecida como a vencedora das 24 horas de Le Mans de 1995, o McLaren F1 GTR, e também conhecida pela conversão de carros especiais de competição de rua, como o Senna GTR ou mesmo o Porsche 935, esse atual baseado no GT2, que é um carro que não poderia andar na rua, eles convertem para o carro ser Street Legal, como a gente chama. Eles compraram os 11 motores do acervo da McLaren, aqueles motores justamente TAG Porsche, para criar uma série especial
do Porsche 930. Aqui com carroceria toda em fibra de carbono, um conceito que vai ser um pouquinho mais raiz do que o Singer, tanto que tem poucos elementos modernizantes. Ele vai lembrar muito em termos de estilo aquela unidade única que o pessoal tinha feito lá na década de 80, que era um 930 branco, incluindo as rodas Ruf Aro 17, que dão um toque de estilo sensacional. A própria Lanzante limita as escolhas em termos de cores e acabamentos internos para que fique coerente com o catálogo da Porsche dos anos 80. Então, em termos técnicos, é um carro muito, mas muito interessante. Para funcionar de uma forma mais eficiente, com uma dirigibilidade melhor do que aquela unidade única que eles tinham desenvolvido nos anos 80, aqui tem algumas diferenças. Você não vai ter quase 1000 cavalos, você vai ter 505 cavalos, que é algo espetacular. O Redline, né, o limite de corte de giro, em 9.000 rotações por minuto, então é outro comando, são outros turbos de titânio, mas é exatamente o mesmo motor V6 de 1,5 litro que a Tag Porsche desenvolveu na época. Tanto que se você olhar ali na frente, você vai encontrar o radiador, porque esse é um motor arrefecido a líquido, né? Não um motor arrefecido a ar, como era dos Porsche 911 dessa época. E logo ao lado você vai encontrar também os dutos de arrefecimento dos freios. Para mim, um dos carros mais interessantes aqui do Goodwood Festival of Speed, porque ele materializa algo que por muito tempo era tratado como uma lenda urbana. Essa história de um Porsche 911, que os loucos da McLaren e da Porsche decidiram colocar um motor de Fórmula 1 num carro de rua. Essa história é verdadeira, esse carro existe no acervo da McLaren e agora a Lanzante está aí fabricando 11 unidades, justamente porque foram 11 motores para os milionários disponíveis que existem no mundo. Que carro, hein? Red Bull RB17, o ato de despedida do Adrian Newey da Red Bull. Ele usa o nome de Fórmula 1, né? O RB17 foi uma nomenclatura que não foi utilizada porque foi da época do Covid, então a Red Bull pulou do RB16 diretamente para o 18. E ele decidiu utilizar o número 17 então para batizar esse carro aqui, que é uma espécie de Aston Martin Valkyrie, só que na versão definitiva. Eu digo isso porque o Aston Valkyrie também era um projeto do Adrian Newey. Na época existia parceria entre a Aston Martin e a Red Bull. É basicamente o mesmo time, só que num estado muito mais avançado, muito mais amadurecido. Usaram muitas ideias e conceitos que vieram no Valkyrie, só que aqui num estágio final de evolução, vamos dizer assim. Ali embaixo do capô a gente tem o motor Cosworth V10 girando 15.000 rotações por minuto, pessoal. 15.000. Então vai ter um ronco basicamente de um Fórmula 1 do começo dos anos 2000. Esse carro aqui, 1.000 cavalos só nesse motor aspirado e vai ter ajuda de aproximadamente 200 cavalos nos motores elétricos aqui na dianteira. Olha só uma questão interessante aqui na dianteira. A gente não tem um splitter. Se você abaixar bem, você vê que é uma asa totalmente separada, não tem o assoalho depois desse elemento aerodinâmico. É uma asa totalmente independente, suspensa para aquele elemento central. Então é como uma aerofólio de um Fórmula. Então você vai ter um nível de downforce aqui na dianteira muito grande e aderência no eixo dianteiro é sempre um desafio em carros de turismo e mesmo em protótipos. Aqui a gente tem um aerofólio, então você vai ter certeza que esse carro vai ter um grip assombroso. Na prática, pessoal, se você olhar com atenção, o carro é basicamente um Fórmula com coberturas em volta dos pneus, basicamente como são os protótipos hoje em dia. Olha só que interessante esse duto que canaliza ar, tanto para escoar o ar aqui atrás dos pneus, mas esse duto em especial que vai conduzir ali para a parte traseira, acelerando o ar que passa por baixo da asa, gerando ainda mais downforce. Na traseira tem um detalhe que eu quero que vocês vejam que é espetacular. Olha só o tamanho do duto que se forma aqui nos difusores traseiros. Você consegue enxergar lá na frente do carro, porque realmente esse carro tem um duto que é obsceno. Se você abaixar ali, você vai ver que você consegue enxergar a abertura que vai até a dianteira do carro. Então, em termos de geração de efeito solo, de aceleração de ar, esse carro vai ser simplesmente obsceno. Por isso que a gente está esperando aí algo que vai superar até mesmo 3G de aceleração lateral. É um carro que o pessoal da Red Bull diz que eventualmente pode ser convertido em carro de rua, mas se você olhar a altura desse carro, o tamanho do spoiler dianteiro, ou melhor, da asa dianteira, e mesmo a altura da lateral, eu digo que é inviável. Mas é um projeto realmente maravilhoso que transforma o Aston Valkyrie realmente num ato introdutório. Em termos de dimensão de projeto, realmente esse é o projeto definitivo da Adrian Newey num carro que é um não fórmula, um protótipo que algumas pessoas eventualmente podem dizer que vai virar um carro de rua.
cara a cara então com o Tourbillon, sucessor de Chiron, que é o sucessor do Veyron. Olha, eu nunca fui muito simpático do Veyron, Chiron em termos de design já me conquistou mais, mas o Tourbillon para mim realmente conquistou o coração. Até pelo conceito, não só em termos de design, um carro muito mais feliz em termos de execução, mas embaixo do capô ali atrás a gente tem um V16 aspirado desenvolvido pela Cosworth. 9.000 RPM, 1.000 cavalos e na verdade 1.800 no veículo inteiro, porque a gente tem 3 motores elétricos, 2 na dianteira e 1 na traseira. Vocês conseguem ver que os detalhes aqui são sofisticados, estão na finesse. Olha só o cuidado com o escoador aerodinâmico de fibra de carbono aqui no estilo barbatana e tubarão, meio estilo Fórmula 1, para extrair a pressão de ar que fica aqui dentro da caixa de ar, dentro da caixa de roda, desculpem. Aqui a assinatura de design clássica, né, que acompanha desde o Veyron, mas aqui muito mais executado, mais integrado à carroceria. E aqui atrás a gente tem uma série de detalhes muito bacanas. Começa aqui na linha de teto, vocês conseguem ver que a gente tem já desde lá do para-brisa um split window que vai se formando até chegar aqui na traseira, né? Então divide essa janela traseira em 2 seções. Vocês conseguem ver que o motor fica exposto, a parte superior fica exposta. E a gente tem essa lanterna inteiriça. Alguns vão dizer que vai lembrar, de fato lembra um pouquinho a solução da McLaren. Uma solução muito bacana de LEDs aqui, bem tridimensional. É um carro espetacular, 9.000 RPM. Infelizmente o carro está fechado, então a gente não consegue mostrar para vocês. Outro detalhe que é muito bacana, que é esse carro valoriza a relojoaria. O painel de instrumentos não é aquela telinha de tablet não. É realmente um instrumento extremamente refinado, instrumento físico, real. Então esse carro, ele valoriza 2 coisas que os entusiastas valorizam cada vez mais, que é a experiência de um motor aspirado, altas rotações e a questão de um instrumento que realmente valoriza a parte física. O carro é realmente sensacional, muito bem executado na parte de design, ó, nota 10 para o Bugatti. Aqui a gente tem uma trinca de pioneiros do Gordon Murray. Esse carro aqui, o IGM T1, foi o primeiro carro que ele construiu. Um kit car, né? Um Lotus 7, baseado num motor Ford com 90 cavalos e pouco mais de 400 quilos. Esse carro já mostra as fundações daquilo que o Gordon Murray considera como o ideal em termos de conceituação de um carro, seja um esportivo ou um carro de corrida. Mínimo peso, entre eixos curtos, roda nas extremidades, centro de gravidade extremamente baixo. Isso a gente vê inclusive nesse carro Brabham BT44, na verdade um BT42 posteriormente evoluído para o 44, que foi o primeiro carro de Fórmula 1 que o Gordon Murray projetou. E nós acho que ele já tinha essa coisa com a aerodinâmica de explorar realmente formas diferentes para obter o máximo de downforce. E aqui do lado a gente tem a mula do T50, que eles chamam de George, e é engraçado como o carro parece uma espécie de panós. E olha lá no fundo, vocês conseguem ver o radiador exposto por cima do motor, e tem realmente um carro técnico para testar e validar uma série de componentes e soluções sem nenhum apego específico à parte de forma, função total. E lá no fundo vocês conseguem ver o T50, que é um carro que seria um sucessor especial, o sucessor espiritual do McLaren F1. Vocês conseguem ver como as linhas dele são minimalistas, three-seater, né? O piloto vai no centro, e as linhas minimalistas, mas um carro extremamente funcional, um V12 aspirado, manual, enfim. Quase uma contracultura, a cultura dos hipercarros que domina o mercado hoje em dia. Agora vamos falar de um carro extremo, o T50S Niki Lauda, muito mais aerodinâmica do que o próprio T50, uma versão extrema voltada para track days, totalmente aliviado, 134 kg a menos, 852 kg. Essa barbatana é exclusiva dessa versão que homenageia a Niki Lauda. A gente está falando de um carro com 852 kg, V12 de 711 cavalos, 11.500 RPM. Aí vocês conseguem ver toda a instrumentação de coleta de dados, um veículo experimental, esse pilotado por Dario Franchitti. E vocês conseguem ver aí agora o difusor traseiro e o ventilador inspirado no Brabham BT52. Aliás, o difusor traseiro é tão grande que ele depende justamente desse ventilador, porque senão o difusor sofreria um stall, porque ele tem um ângulo muito radical. Aí você consegue ver a asa traseira, que é ainda mais radical em relação ao T50, que é um veículo limpo aerodinamicamente. Já o T50S Niki Lauda não, um veículo que já tem adereços aerodinâmicos por todos os lugares. Sem dúvida nenhuma, aqui a gente tem o veículo que berra mais bonito de todo o evento de Goodwood. É até difícil de encontrar palavras para explicar o que a galera sentiu quando ouviu esse V12 berrando a quase 12.000 rotações por minuto.
Lancia 037 foi o último carro de tração traseira a ser campeão no WRC. Agora, o que vocês estão olhando aqui é um sonho virando realidade para todo entusiasta do universo do rally, porque esse aqui é o Chimera 037. É mais ou menos a ideia de um Singer, só que muito mais para o lado funcional, muito mais para o lado de performance, mas em termos de sofisticação de projeto e de qualidade de materiais, a ideia é exatamente essa. Estão vendo fibra de carbono aqui nessa porção que cobre, na verdade, uma estrutura tubular que vocês conseguem ver por aqui e por baixo. Esse carro ele tem estrutura totalmente tubular, tanto aqui na dianteira quanto aqui na porção traseira. Exatamente como o conceito do Lancia 037, que utilizava um Lancia Beta Monte Carlo, um carro de produção, totalmente modificado para se transformar em um carro de rally. Aqui o que eles fizeram? A gente tem uma estrutura tubular totalmente diferente, mas ao mesmo tempo com a mesma geometria, os picking points, os pontos de fixação de suspensão iguais ao do Lancia 037. Vocês conseguem ver o nível do projeto, 2 amortecedores aqui por ponta, né, da Öhlins, então é realmente um carro de alto nível. Vocês conseguem ver as bandejas aqui, os braços de suspensão duplo A na dianteira e na traseira, tudo usinado em CNC. É um carro realmente de altíssimo nível. Essa transmissão aqui, o câmbio, transeixos, é o mesmo que o R8, por exemplo, utiliza. É um sequencial da Graziano. E o motor, olha só que interessante, é um Lampredi Twin Cam, exatamente como o 037, mas aqui retrabalhado ao extremo, com os melhores materiais, tudo realmente moderno, 505 cavalos num carro de 1.050 quilos. Vocês conseguem imaginar isso? 2 quilos por cavalo, num carro que tem pouco mais de 2,50 metros de entre-eixos. Então, em termos dinâmicos, esse carro, sem dúvida nenhuma, vai ser fabuloso. E vale lembrar, Lancia 037 original é um projeto que teve a colaboração da Abarth, da Dallara. Então é um projeto que realmente tem um DNA de competição mais fino que você pode imaginar. Sérgio Limone trabalhou na parte da engenharia. Então eles usaram o máximo nessa base aqui para fazer esse carro. Sem dúvida nenhuma, fabuloso. Agora chega aqui que tem um outro que eles estão preparando para lançar em outubro, que é uma versão com tração nas 4 rodas. Tem um sistema aí on demand que vai mandar um pouco de torque para a dianteira de acordo com o escorregamento das rodas traseiras. Vocês conseguem ver que tem uns pontos de tomada de ar um pouquinho diferentes, usa um turbo um pouco maior. Potência exata a gente não sabe exatamente o quanto que é, mas é um carro que vai ter uma entrega ainda mais agressiva, especialmente em termos de potencial de aceleração. Agora, se você perguntar para mim qual que seria a minha escolha, tração traseira na veia, o Lancia 037 original. Apenas 37 unidades vão ser fabricadas e infelizmente todas já foram vendidas pelo preço módico de 700 mil libras esterlinas. Você consegue imaginar o valor desse carro, quanto que sairia para importar lá para o Brasil? Uns 10 milhões fácil, né? Detalhe interessante, olha só, elemento estrutural de fibra de carbono aqui, uma cobertura na verdade. E vocês conseguem ver que estruturalmente muito pouco de um Lancia Beta realmente foi utilizado. É basicamente o necessário para você conseguir documentar o carro. O nível de acabamento do interior, esses bancos de fibra de carbono feitos sob medida, essa forração azul clássica, né, da Martini Racing, é um projeto todo de muito bom gosto. Você consegue ver como ele tem uma pegada um pouco mais funcional, mesmo com um estilo totalmente race car e algo mais modernizado, é uma pegada um pouco diferente do Singer, né, que vai um pouco mais pela linha de luxo, aqui vai para uma linha de competição e os próprios números do carro e as características técnicas e construtivas do carro dão uma mensagem bem direta qual que é o propósito desse Chimera 037. Tá largado aqui num cantinho do stand da Honda, mas é um dos meus carros favoritos, NSX. Especial para todo brasileiro porque o Ayrton Senna ajudou a dar aquele acerto final, especialmente na parte estrutural do carro. Esse foi um carro que todos os cálculos de rigidez, a torção foram desenvolvidos por computador, mas nada como o bundômetro de um piloto de primeira classe para realmente sentir que a carroceria ainda apresentava uma certa movimentação. Então os inputs, né, as impressões sensoriais do Ayrton Senna entraram no projeto desse carro aqui e ele ganhou uma série de reforços estruturais depois disso. É um carro todo em alumínio, motor V6 3 litros, pouquinho menos de 300 cavalos, 275 mais ou menos, 8.000 RPM, bielas de titânio e olha só como esse carro tem proporções diminutas. É um carro de dinâmica tão fantástica que o Gordon Murray usou esse carro como inspiração e referência de comportamento dinâmico para desenvolver nada menos que o McLaren F1. Esse aqui é o conceito do Honda Prelude. Eu, como um ex-proprietário de um Prelude de 4ª geração, BB4, tenho uma certa intimidade para poder falar, até porque o meu também é dessa cor, né? O vermelho Milano Red. Eu gostei da silhueta do carro, não tenho certeza se eu gostei tanto dessa dianteira que
Em algumas coisas talvez lembre uma Ferrari Roma, em outras um Prius, talvez um pouco de Nissan no estilo. Eu acho que faltou um pouquinho daquela personalidade que o Prelude de quarta geração tinha, que é claramente a inspiração desse carro aqui. A dianteira podia ser um pouquinho mais baixa, no meu gosto. A traseira, falta aquele volume um pouquinho mais voluptuoso ali na parte da lanterna traseira. Mas é lógico, ninguém espera também que seja uma recriação do modelo de quarta geração. Mas eu só acho que ele podia ter um pouquinho mais de personalidade para realmente incorporar o que o Prelude representava na época. Lembrando que o Prelude de quarta geração foi o carro que representou a chegada da Honda no mercado norte-americano em uma outra fase, juntando com NSX e outros carros como o Honda Legend para completar o line-up. Mas de qualquer forma, um carro interessante, mas acho que ainda dá para melhorar. O pessoal da Honda capricha um pouquinho mais que vale a pena. O Mustang para rivalizar com nada menos do que um Porsche GT3 RS e mais ainda, virar um tempo abaixo dos 7 minutos no Nürburgring Nordschleife. Consegue imaginar? Está aqui materializado, Mustang GTD. É difícil de imaginar o quanto de complexidade esse carro tem olhando para esse carro que sim, tem a forma essencial de um Mustang, embora tenha os paralamas alargados e uma asa traseira enorme pendurada ali atrás, mas dissecar esse carro levaria mais tempo do que a gente poderia gastar num vídeo sobre Goodwood, mas o resumo básico desse carro é o seguinte: a carroceria quase toda de fibra de carbono. Embaixo do capô a gente tem um V8 Supercharger de 800 cavalos com cárter seco, exatamente como era o Corvette Z06 da geração C6 e do C7 em diante, baixando o centro de gravidade, o motor instalado em uma posição mais recuada, rodas de magnésio extremamente leves, freios de carbono cerâmica gigantescos também, bem como os pneus 325 mm de pneu na dianteira e 345 na traseira, e as bitolas, os eixos muito mais largos para reduzir a transferência lateral de carga. Atrás aqui dos pneus e rodas a gente tem um sistema de suspensão completamente diferente, desenvolvido pela Multimatic. Aqui a gente tem um sistema semi-ativo, onde você vai ter variação de carga e de altura para controle de rolagem e também reação de acordo com o momento do carro numa transição de carga, por exemplo. Vocês conseguem ver também esses escoadores aerodinâmicos gigantescos que a gente tem aqui no paralama dianteiro para reduzir justamente a carga de pressão que se gera aqui dentro da caixa de roda, numa região sempre muito turbulenta. O interior dos bancos para frente vai lembrar muito o Mustang normal, só que se você olhar ali não tem banco traseiro, porque ali você tem uma tampa transparente onde você consegue enxergar a suspensão traseira, que é completamente diferente. É um sistema push rod, tipo carro de competição, e aí tem uma cobertura transparente para você conseguir ver esse sistema da Multimatic em ação. Quando a gente vai aqui para trás, uma das coisas que vai chamar a atenção, evidentemente, é essa asa gigantesca do tipo Swan Neck, onde você vai ter um bordo maior ali na porção inferior, que é justamente onde o ar acelera, uma solução que a gente viu justamente no GT3 RS, entre outros carros de corrida. E mais do que isso, a gente também tem um sistema DRS, exatamente como no GT3 RS, para redução do arrasto aerodinâmico. Se a gente for aqui atrás, que a gente tem uma grelha aqui atrás e por trás um trocador de calor, justamente porque a gente tem um radiador por sistema de quê? Transeixo, caras. Esse carro aqui não tem o câmbio acoplado ali no motor. É exatamente como um Aston Martin utiliza um sistema onde você tem o sistema de transmissão, de câmbio, junto com o sistema de diferencial. Aqui atrás o sistema de dupla embreagem. Então um carro extremamente avançado tecnicamente. Agora fica a pergunta, com todos esses predicados e um valor de $300 mil, muito, mas muito caro, qual que seria a sua escolha? Um GT3 RS, que seria a escolha mais óbvia, ou um Mustang GTD? Não, e as Ferrari, né? Ferrari, né? Porque Ferrari normal, os caras já não deixam chegar perto de nada, né? Mas, pô, que isso? É mentalidade dos caras, né, cara? Mas assim, pô, mas Uma história é a paixão mais do que o racionalismo nessa hora, né? Tive a oportunidade, busquei de Tattoo Shop em Tattoo Shop e encontrei o que eu precisava, e agora ainda falta uma segunda que vai ser Nürburgring, melhor viagem do mundo. Cheers!